Olá, gente! Hoje eu tô aqui inaugurando um videozinho para esclarecer algumas perguntas, algumas coisas que eu sempre escuto, que as pessoas me perguntam acerca da minha profissão, do porquê que as pessoas procuram uma profissional de psicologia. Os motivos são os mais diversos possíveis. Para começo de conversa, a gente tem a clínica da criança, a gente tem a clínica do adolescente, a gente tem a clínica do adulto, a clínica do idoso. Então aí a gente vê questões muito diversas, muito amplas e, enfim, vou tentar fazer um apanhado geralzão assim. A clínica da criança normalmente aparece muito atrelada às questões escolares e às questões familiares. Ou a criança não está indo bem na escola, ou a criança tem dificuldade de se relacionar com os coleguinhas, com os amiguinhos, ou a criança dentro de casa não tá legal, chegou um novo membro na família, mudou de cidade, deixou de ser o filho único, passou a ter alguém novo dentro de casa, saiu alguém que era do convívio diário. Então, tem muito a ver com essas questões intrafamiliares e com as questões escolares. Antigamente, a gente tinha muita preocupação com aquelas crianças mais danadas, e aí a gente passou por uma época de muitos diagnósticos acerca de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje a gente tem também uma preocupação com aquelas crianças que são as mais quietinhas, as que não falam tanto, as que não se manifestam tanto, as que são mais retraídas. E é interessante lembrar que a gente precisa estar atento a isso, a essas crianças que são mais quietinhas mesmo, introvertidas mesmo, que têm dificuldade de fazer, enfim, laço, amizade, dialogar e coisas nesse sentido. Além dessas questões de família, de escola, a gente tem algumas crianças, e aí vamos para os adolescentes já também, que estão se cortando, se ferindo, tirando pedaços do seu corpo, ferindo o nariz, provocando sangramento em alguma parte do seu corpo, e é preciso investigar do que se trata essa demonstração de que alguma coisa não está bem. É algo para se ficar alerta e ser investigado. Quando a gente vai para pensar em clínica do adolescente, é interessante que o adolescente tem muitas questões relacionadas a essa vida de adolescência. Então, são muitas questões relacionadas ao grupo de amigos, e aí a gente tem uma preocupação muito grande no que diz respeito a isso, porque adolescente é muito grupo. E quais são os grupos, os padrões, as pessoas que esse adolescente tem como referência, que tem como modelo, que tem, sabe, como algo idealizado. Então é uma fase bem delicadinha, mas também cheia de possibilidades, cheia de mudanças, cheia de sonhos. Temos muitas questões relacionadas à escolha profissional, por exemplo, que é uma grande questão, porque muitas vezes o adolescente quer fazer uma escolha, optar por um certo curso e os pais não querem. Isso gera muitas angústias, questões relacionadas à sua própria imagem, feio, bonito, gorda, magra, celulite, estria, espinhas, todos esses dilemas relacionados à imagem. E também muitas angústias, muitas ansiedades, muita depressão, muito medo do que vai ser, medo do Enem, medo do vestibular, medo de fazer a escolha errada, medo
dos envolvimentos afetivos, dos relacionamentos que começam a surgir, relacionamentos amorosos. Temos muitas questões ligadas a isso, a esses novas formas de se relacionar. Quando a gente pensa no adulto mesmo, né? Por que as pessoas buscam terapia? A gente tem outra gama de questões que são questões muito do cotidiano, muito do que diz respeito à nossa existência mesmo, né? Como seres humanos, como pessoas. E sendo pessoas, nós sentimos não apenas alegria, nós temos tristezas, medos, angústias, dúvidas, interrogações sobre acerca de quem somos, sobre a nossa profissão, sobre o modelo de vida o qual escolhemos. E é interessante que nós estejamos em movimento mesmo, que nós nos questionemos mesmo, que nós estejamos, acho que com isso, com essa coisa pulsante de questionar, de querer mudar, de não estar satisfeito com determinada coisa, situação, vivência, escolha. E é isso, mas o que eu vejo muito é sempre algo relacionado a questões de relacionamento. Seja o relacionamento dentro de casa, com seus familiares, pais, irmãos, filhos, seja com os seus relacionamentos amorosos, a parceira ou parceiro, alguma situação que não tá bem, é um namoro que não tá fazendo bem, é um casamento que não tá indo bem. São duas pessoas que estão talvez convivendo juntos, mas que já não têm uma certa intimidade, cumplicidade, parceria, amizade, um relacionamento que ficou, sei lá, não mais tão saudável e não mais tão feliz. Questões relacionadas ao trabalho, de pessoas que vivem em um ambiente de trabalho altamente hostil e que isso tira o sono, tira a fome, ou faz a pessoa dormir demais, ou faz a pessoa comer demais. Então, que gera já outros desdobramentos. E também questões muito relacionadas ao futuro, ao que é, ao que deseja ser, aos sonhos que tem, às escolhas que precisa fazer e que não sabe ainda para que lado vai. Às vezes esses dilemas com escolhas, eles são muito presentes. Não sei como me sair de uma situação que eu estou vivenciando e eu não vejo respostas, ou não sei por que eu faço determinada coisa que eu não gostaria de fazer, mas acabo fazendo. Ou então, por que tem coisas que eu gostaria tanto de fazer e não faço. Então, eu acho que o trabalho da terapia é um trabalho de conhecer o próprio desejo. Eu diria que é um trabalho de autonomia, para que a pessoa passe a descobrir coisas sobre si, as quais essa pessoa desconhece. É interessante pensar nisso, né? Que eu faço coisas que eu não gostaria de fazer, ou eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer tanto. Dilemas, enigmas que fazem parte da nossa existência, da nossa constituição, que são altamente naturais e que merecem uma atenção específica, sim, merecem um tempo para se pensar sobre isso, para se investigar. E acho que é basicamente isso, que a gente tenha uma atenção para essas nossas questões psíquicas que são muito importantes e que influenciam muito a nossa vida como um todo, a nossa profissão, os nossos estudos, as nossas relações, ou seja, todo o nosso bem-estar, o nosso dia a dia. E quando a gente negligencia essa parte, a gente começa a observar alterações no nosso corpo, no nosso ritmo de sono, no nosso ritmo de alimentação, na nossa disposição, enfim, todas as nossas áreas da vida. Então, que a gente esteja atento à nossa saúde mental, que a gente cuide
e dê importância aos nossos sentimentos, sejam eles de tristeza, de angústia, de dúvida, de ansiedade exacerbada, seja de não conhecer, essa sensação de que eu não me conheço, eu não sei exatamente quem eu sou, o que eu quero. Então eu acho que o trabalho do analista consiste um pouco nisso, de tirar essa venda dos olhos, parece que tem uma coisa que prende, sabe, às vezes na mão, essas algemas que prendem a pessoa e que impedem de fazer a pessoa, enfim, progredir, ir adiante nos seus sonhos, nos seus planejamentos, e encontrar um saber que se desconhece ainda, que não vai ser encontrado em um coach, que não vai ser encontrado em um livro de autoajuda, que não vai ser encontrado em um conselho de um amigo que diz assim, menino, faça assim, menina, faça assado, para de reclamar disso, enquanto às vezes a pessoa está vivendo angústias, inúmeras dúvidas e questionamentos e parece que ninguém entende, ninguém compreende. Acho que por isso também a gente tem tido um índice de suicídio muito alto. Eu moro em Ilhéus, aqui na Bahia, e nossa, só esse ano a gente teve inúmeras perdas aqui. E eu fico muito sentida, porque é isso, às vezes a gente não dialoga sobre saúde mental, às vezes as pessoas estão precisando de ajuda, e o que a gente escuta? Algumas pessoas muito bobas dizendo que terapia é coisa pra gente doido. Gente, terapia é coisa pra gente que é vivo, gente que sente, gente que pensa, gente que se questiona, gente que dorme, acorda e que tem sonhos e que tem planos e enfim, psicólogos inclusive fazem terapia, eu faço a minha própria terapia, porque é isso, a gente lida com vidas, a gente lida com sofrimento e a gente precisa estar bem. Então, acho que é basicamente isso, falei demais, mas o meu objetivo é isso, que a gente mantenha esse diálogo. Quero escutar vocês, quero saber o que vocês têm de dúvidas, de sugestões, de críticas, o que vocês também têm a me dizer, quero aprender com vocês e estabelecer esse diálogo mesmo entre psicologia, psicanálise e a sociedade, que a gente possa conversar abertamente sobre qualquer tema que diz respeito à saúde mental, o tema que vocês quiserem, podem propor, podem mandar mensagens. Eu adoro falar sobre isso e é o meu dia a dia, minha profissão, minha paixão, minha escolha profissional. Então é sempre um prazer. Um beijo e obrigada pela sua escuta.